Então, a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, antes de entrar no conteúdo realmente programado da palestra, é que eu acho que absolutamente tudo que a gente pensa hoje para o setor privado vale para o setor público. Principalmente se a gente pensar, né, e aí entrando no que é o tema da minha apresentação, nessa questão da qualificação e requalificação profissional, se a gente pensar o alto nível de qualificação que a gente tem nas pessoas do setor público. Então, o tom primeiro que eu queria dar é esse: vale sim tudo, e eu acho que a própria iniciativa desse seminário já é uma demonstração disso, né? O que é o desafio, talvez seja justamente como lidar com algumas restrições. E aí é que eu acho que também vale a pena conhecer o que as empresas privadas estão fazendo. Por quê? Porque elas, com certeza, são potenciais parceiros do Estado e que podem viabilizar muito projetos importantes para o Estado. Então, a programação, né, tá bem sucinta, mas é falar um pouquinho dessa relação entre a questão da educação e o sucesso das empresas, articular um pouco esses conceitos de gestão por competência, educação corporativa, gestão do conhecimento, ainda que muito rapidamente, falar de alguns conceitos e princípios de sucesso de um sistema de educação corporativa e dar uma visão aí muito geral de como que está esse estado da arte, né, da educação corporativa hoje no Brasil. E eu queria começar, eu não vou ler essa frase inteira, porque senão ela já toma metade do meu tempo, mas vou deixar para vocês irem lendo, porque eu queria só reforçar essa questão. Eu acho que todo mundo sempre soube e sempre deu valor, principalmente para quem está realmente na área de educação, dessa legitimidade da educação em termos morais, em termos éticos, em termos políticos. E o que essa frase do Bernardo Klicksberg coloca, e aí não é a professora de recursos humanos, a educadora, a idealista, quer dizer, é um estudioso de renome mundial, o que ele coloca é esse caráter econômico da educação, né? Quando ele fala que hoje a educação tem atualmente legitimidade macroeconômica, e isso se agrega às outras legitimidades. Em um mundo tão pragmático como esse que nos tocou no final do século XXI, isso tem peso. E é isso que a gente percebe quando a gente vê, por exemplo, uma pesquisa como essa que é publicada anualmente, acho que está na 8ª edição, da Carta Capital, das empresas mais admiradas, né? Aqui nós já temos um avanço enorme. Provavelmente, há 5, 6 anos atrás, entre as 10 mais admiradas, que na verdade não são 10, acho que são 13, porque tem alguns empates, mas praticamente todas, né? Quer dizer, das 13, acho que 11 são empresas brasileiras, o que já é realmente algo muito surpreendente. E eu acho que a gente vai ter muita surpresa para frente quando a gente começar a encontrar também nessas pesquisas a preocupação com as instituições públicas, né? O que para mim chama a atenção, essas estrelinhas aí, em estrela verde, são as empresas que já têm implementado um sistema de educação corporativa. E as que têm estrela amarela são as que estão pensando em implementar, já têm uma forte consciência de que isso vai ser fundamental para o sucesso e para a competitividade da empresa. Então, lógico que isso não prova nada, não é uma pesquisa científica, essa relação que eu faço, mas, para mim, é uma evidência muito forte, não só do fato de serem empresas admiradas, mas do sucesso que essas empresas têm, do esforço que elas têm feito para ter a sua capacidade de competir, para se internacionalizarem, e o grau de investimento que elas têm feito em termos de formação. E o que eu acho interessante
é que se a gente olhar os fatores que são analisados, avaliados, né, para ranquear essa admiração, tirando qualidade dos produtos e serviços, qualidade da gestão, solidez financeira, que sempre foram critérios utilizados para avaliar a admiração e o sucesso de uma empresa, os outros fatores são basicamente fatores comportamentais, né? Então, nós estamos saindo do aspecto só técnico, né, de ter uma pessoa especialista na tecnologia para a empresa fabricar determinado produto, e nós estamos entrando no aspecto comportamental, quer dizer, o respeito, a questão da ética, a questão do respeito pelo consumidor, inovação, compromisso com o RH, compromisso social. Nós estamos falando de aspectos comportamentais e atitudinais, e quanto mais nós entramos nessa área, mais nós estamos falando da importância da educação e não simplesmente do treinamento técnico. Então, quando uma empresa, né, ou uma organização, uma instituição, porque isso é que eu também queria enfatizar, as iniciativas na área pública, nas estatais, administração direta e indireta, são inúmeras. É que a gente ainda não tem isso com a visibilidade que a gente tem na iniciativa privada, tá? Mas quando uma empresa pensa em implantar o seu sistema de educação corporativa, o motivo é esse, é aumentar a competitividade ou aumentar o seu patamar, elevar o seu patamar de excelência. E eu faço também questão de frisar esse ponto, porque como a gente associa muito esse investimento em educação com a questão da competitividade, muita gente também fala, bom, mais uma vez, está vendo? Não disse? Isso não vale para o setor público. Por quê? Porque nós não temos que ser competitivos. E aí é que eu acho que é um engano, né? E eu escutei isso de uma instituição pública que eles falaram, olha, quando no caso era ligado à Secretaria da Receita Federal, eles falaram, quando o consumidor está pensando se ele vai pagar o imposto espontaneamente como nós queremos, ou se ele vai assumir uma prestação nova para trocar a geladeira, nós estamos competindo, sim, com o mesmo recurso, né? Então, essa ideia da competitividade não é só a competitividade da empresa que está no mesmo setor, é um pouco mais amplo. E sempre pensando isso, para as empresas privadas serem competitivas e para o Brasil poder ter um desempenho diferenciado na economia global, as instituições do governo, as instituições públicas têm que ter também um desempenho de excelência. Então, pode não ser a competitividade, mas tem que ter uma atuação de excelência, o que requer também um investimento forte nessa qualificação, na modernização, e que são coisas que a gente, não só aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem visto bastante aqui no estado de São Paulo. O que fazer não quer dizer que sejam as únicas coisas, mas tem dois pontos que chamam a atenção quando uma empresa quer estruturar o seu sistema de educação corporativa, que é implantar um modelo de gestão por competências, já que todo o conceito de educação corporativa está pautado por uma gestão por competência, e a gestão do conhecimento. Agora, o como fazer, ele está realmente ligado a essa postura da empresa e das pessoas, e principalmente das lideranças, e aí eu acho importante enfatizar esse ponto, porque é justamente esse tema da liderança que a professora Maria Tereza vai estar apresentando para vocês, o papel da liderança como é fundamental para dar realmente a dinâmica num sistema de educação. Ou seja, nada educa mais do que o exemplo, né? E os líderes, nesses projetos de educação corporativa bem-sucedido, o papel do líder ele é central. Seja no diagnóstico das competências, seja... Não é o papel da alta administração só para aprovar o orçamento, não. É o envolvimento mesmo, seja ajudando como especialista na concepção de cursos e de programas, seja ministrando cursos, seja assistindo como aprendiz também.
né? Porque essa história é importante. Não vale a postura de aprender, ela não é essencial hoje só para quem está do meu nível para baixo, vale para todos dentro da organização. Então, essa questão da gestão por competência, lógico que, como aqui é uma apresentação mais rápida, é só mais para fazer esse link. Por quê? Porque, no fundo, é essa que é a ideia de um sistema de educação corporativa. É desenvolver nas pessoas aquelas competências que vão dar sustentação para as competências da organização. E também é importante a gente ter essa relação entre gestão do conhecimento e gestão de competências. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma abordagem aí bastante simples do que é conhecimento, uma das, né? Quer dizer, o que é a geração de conhecimento, o que é a aplicação do conhecimento. Então, o grande desafio hoje não é a geração do conhecimento, né? Pelo contrário, as pessoas se queixam que tem uma abundância de informação, mas elas não sabem o que fazer com toda essa informação. Por quê? Porque quando a gente pega esse ciclo, quer dizer, um banco de dados que processado gera uma informação que analisada, interpretada, gera um conhecimento, esse conhecimento comunicado se torna uma inteligência do coletivo, né? E essa inteligência usada, aplicada num processo de decisão adequado, é que se reverte numa competência. E eu acho que, para mim, o exemplo mais atual e acho que mais forte do que é fazer bem a gestão do conhecimento foi um episódio que ocorreu, e vocês devem ter escutado, quando teve o tsunami no final do ano passado, que foi a história daquela menininha irlandesa, né, de 10 anos. É uma pirralha e ela deu um show de bola em termos de gestão do conhecimento e competência. Por quê? Para os que não sabem ou não lembram da história, ela estava na praia com a mãe, né, lá na Ásia, e ela tinha coisa assim de 20 dias atrás, tinha tido uma aula na escola de todas as características que precediam um tsunami. Então, do recuo da água e que depois se formava a onda gigante. E ela estava lá sentada com a mãe, observando, quer dizer, ela possuía informação, passaram para ela, né? Ela interpretou aquela informação, transformou aquilo num conhecimento, falou para a mãe, né? A mãe avisou o pessoal do hotel e todos daquele hotel se salvaram, né? Então, isso é que eu acho uma questão interessante, porque quando a gente pensa em gestão do conhecimento ou competência, acha que é montar uma série de sistemas. Lógico que tudo isso ajuda, mas mais do que isso, o que é importante é a postura da pessoa. Não só da menina, que estava ali atenta, interpretou a informação, mas da mãe também, né? Quer dizer, a gente hoje, quando discute gestão do conhecimento, enfatiza aspectos comportamentais, a questão, por exemplo, da credibilidade, da generosidade, né, para você poder realmente compartilhar. E são mudanças comportamentais também. Outro ponto importante é de que quando a gente fala em gestão do conhecimento, não é aumentar a coleção, né, mas é conexão. E, mais uma vez, não é simplesmente estimular, através de tecnologia, de computador, que se aumentem os relatórios, as pesquisas, a geração do conhecimento, mas é estimular nas pessoas uma postura de criatividade, de inovação, que favoreça gerar novas conexões com conhecimentos já existentes. E essa questão da cultura, das lideranças, como eu disse, num sistema de educação corporativa, nada é mais importante, eu acho, do que o papel das lideranças. As lideranças, elas são o agente, né, de disseminação
desses valores, desses princípios da organização e da prática e da realidade das suas equipes. Numa realidade hoje, onde todo mundo, seja setor público ou privado, é pressionado por resultado, a gente sabe que isso acaba sendo muito convidativo, às vezes para desvio de comportamento. Estão me pressionando, eu vou fazer gol de mão para poder, né, fazer o gol que estão me pressionando tanto a fazer. E é justamente num momento como esse que o papel das lideranças é muito mais importante. Quer dizer, como ter resultado, mas sem abrir mão de valores e de princípios. E aí eu gosto muito de uma frase que o Fábio Barbosa, o presidente do Banco ABN, usa, que ele fala, olha, o nosso jogo é na bola, não é na canela, né? E aí o papel da liderança é fundamental para sinalizar se o jogo vai ser na bola ou se vai ser na canela. Aliás, ele tem uma capacidade de pegar umas frases, ou tem outra que não é dele, é de um jogador, acho que de beisebol, que ele, outro dia eu li na revista, ele reproduzindo, e eu vou reproduzir o que eu li, ele reproduzindo. Que é o jogador que falava assim, é impressionante que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? E aí é interessante, que parece que a sorte aumenta quanto mais a gente treina, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da requalificação. E um outro ponto também importante, que eu acho que, sem querer fazer um trocadilho infeliz, mas já fazendo, né? O maior desafio não é a gestão do conhecimento, é a gestão do reconhecimento. Por quê? Porque para as pessoas terem essa postura generosa de compartilhar, de entregarem, né, o termo que o professor Joel Dutra usa, que a professora Maria Tereza vai também reforçar, de entregarem a sua competência para a empresa, eles precisam perceber que há o reconhecimento da liderança, e não necessariamente é o reconhecimento só do ponto de vista material. Mas eu acho que um dos desafios para se concretizar a gestão do conhecimento é realmente essa gestão do reconhecimento também. E aí um outro ponto que é interessante, que quanto mais, né, coerência houver entre essas escolhas estratégicas, ou seja, como que competências a empresa quer ter para se posicionar, para se diferenciar, para ter uma atuação de excelência, né? Quanto mais isso estiver sintonizado com as escolhas pessoais, ou seja, as pessoas vão escolher se comportar no seu dia a dia, sintonizados com essa escolha estratégica. Para que isso seja favorecido, a importância de serem feitas escolhas organizacionais que favoreçam esse processo, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de cultura, ter uma cultura que favoreça o aprendizado contínuo, o autodesenvolvimento, ter tecnologia, ter um modelo de gestão de pessoas que, se não completo, mas que ele, pelo menos, saia, né, de um modelo mais centrado no cargo para ir migrando, aos poucos, para um modelo mais centrado em competências. E isso também queria reforçar. Não pensem vocês que isso no setor público é difícil. Nas empresas privadas também. E é difícil pegar uma, né, Tereza, que tenha um modelo de gestão de pessoas totalmente por competência. Mas mesmo que todas essas funções clássicas, né, de gestão de pessoas não estejam ainda por competência, isso não impede de iniciar com consistência e com seriedade um sistema de educação que promova a qualificação e a requalificação profissional. E aí é o ponto que eu já comentei com vocês. Acho que foi em 98 que eu comecei a trabalhar com essa questão da educação corporativa. A professora Maria Tereza deve lembrar, porque na época, na faculdade, todo mundo olhava meio assim, né, quando falava o termo universidade corporativa, e ela sempre foi uma das super assim, apoiadoras. E se realmente esse tema cresceu muito na faculdade, com certeza teve um estímulo dela muito forte.
E eu lembro que em 99, quando eu fui escrever uma coletânea de artigos sobre esse tema, primeiro, eram 10 experiências no Brasil, todas de empresas privadas, e a dificuldade para conseguir 4 casos para colocar na coletânea foi enorme, né? Hoje não é, primeiro, é um assunto que tem status acadêmico, embora tenha nascido no mundo corporativo, esse tema da educação corporativa, hoje ele tem status acadêmico. E não é mais um assunto só de empresa privada, é de empresas públicas também, né? Opa, eu voei um pouco. Aqui, esse foi o livro que eu lancei o ano passado. Eu procurei justamente, tem 21 casos, relatos de experiências de educação corporativa. Procurei ter o maior número de casos de projetos de educação de empresas brasileiras e, como vocês podem ver, vários na área pública, tá? E no final do ano passado, nós fizemos uma pesquisa que, na verdade, e é isso que eu também queria reforçar, porque às vezes falam, bom, tudo bem, tudo bonito, mas e a questão de recursos? A questão de recursos no setor público, eu acho que hoje a questão das parcerias pode viabilizar muito projeto legal na área pública. E é engraçado, porque essa pesquisa, por exemplo, que nós fizemos no final do ano passado, foi uma pesquisa patrocinada, e a gente não abre mão também das outras oportunidades de recurso e de financiamento para a pesquisa, mas foi uma pesquisa patrocinada pela Natura, né? Que ela queria ter uma fotografia um pouco mais quantitativa do que os relatos que tem no livro, sobre a questão da educação corporativa. E ela participou como coordenadora, junto comigo, a equipe de alunos do mestrado e do doutorado lá da faculdade. E eu, lógico, não vou aqui entrar no detalhe para vocês, porque nós mapeamos em torno de 164 empresas que teriam experiências equivalentes a uma educação corporativa, e pelo próprio prazo, que foi um prazo muito curto, nós tivemos 38 empresas que responderam. Então, tinha uma parte inicial do questionário, que era para caracterizar a empresa, o respondente, depois para caracterizar o sistema de educação, e uma parte ligada a resultados mesmo, né? E eu queria, então, só para vocês terem uma ideia, dessas 38, 58% são empresas brasileiras, né? Aqui dá para ter uma ideia dos setores que participaram, mas isso também vai estar disponível, né, para vocês. E o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, os grandes blocos de análise desses resultados. Então, a questão da inserção da educação na cultura, o envolvimento da alta administração, e, principalmente, que são os dois que eu vou estar mostrando os resultados para vocês, desse alinhamento das competências, né? Então, por exemplo, ia numa escala de 1 a 6, né, desde discordo totalmente a concordo totalmente, e a média para esse bloco foi de quase 5, ou seja, um alto grau de concordância da importância do envolvimento da alta cúpula da empresa com o projeto de educação corporativa. E a cultura de educação, ela permeia a empresa como um todo, né? E um outro resultado ligado a esse alinhamento estratégico, que está justamente ligado a toda essa noção de competências. Então, por exemplo, os programas implantados estão alinhados com as estratégias de negócio. Os programas educacionais foram concebidos a partir do mapeamento das competências críticas. Enfim, e aí vocês veem que reforça o que eu estava falando. No fundo, é um sistema de educação pautado pelo conceito de competências, né? Então, alinhar o projeto para desenvolver nas pessoas as competências que a organização precisa ter é realmente um fator muito importante para que seja um projeto bem sucedido. E, para finalizar,
eu queria só ler essa frase, aliás, falar um pouquinho da questão da educação setorial, né? Nós temos hoje no Brasil, e aí muito ligado ao fato por exemplo, do peso das pequenas e médias empresas na nossa economia, que chega, segundo o Sebrae, a representar 65%. Então, todo esse discurso que nós estamos falando de investir em pessoas, ter um seu sistema de educação, as pequenas e médias empresas estariam, né, por uma questão de não terem estrutura, estofo mesmo, fôlego, para montar o seu próprio sistema. Então, o que a gente tem observado no Brasil, e isso é uma peculiaridade da realidade brasileira, que é o surgimento dessas universidades setoriais. Valem os mesmos conceitos da educação corporativa de uma empresa, só que, em vez de desenvolver as competências de uma organização para um determinado setor ou para uma determinada categoria profissional. Então, nós temos várias experiências hoje no Brasil, muitas ligadas ao sistema S, né? CNI, Fiesp. Temos várias também, por exemplo, a da Associação Brasileira de Medicina em Grupo, do Secov, a da UAL, que é a Universidade do Alimento no Paraná, que, na verdade, é a articulação de uma parceria público-privada e que está fazendo a qualificação de trabalhadores desempregados na área de alimento. E, pelo que eu sei, é isso que eu acho interessante, porque a gente não tem visibilidade, mas aqui no estado de São Paulo, são muitas iniciativas também nessa direção, né? E eu acho que ainda tem um pouco essa timidez, a própria polícia militar, a gente encontrou, né, aqui o Joaquim, eu lembro que na época que ele estava fazendo o mestrado com a gente lá na faculdade, da implantação de um projeto de e-learning na área financeira. Então, eu acho que ainda tem uma certa timidez, não é nem a falta da vontade, a falta de capacidade de articular e viabilizar, né, mesmo com restrição de recursos, mas de ter projetos bem-sucedidos. Então, acho que vocês podem e devem também ser mais agressivos no bom sentido, de também dar mais visibilidade a essas boas práticas. E, para finalizar, eu vou ler só o início, mas é que eu acho muito legal essa frase da Cláudia Costin, nossa secretária de Estado de Cultura, né? Que ela fala que aprender é uma aventura simultaneamente dolorosa e prazerosa, né? E eu acho que é esse o desconforto e a alegria de aprender e que um sistema de educação gera em qualquer instituição, seja na área pública ou na área privada. É a alegria de adquirir coisas novas e ver que se ampliou, né, o seu escopo, e também a dor de, às vezes, ter que abandonar modelos que foram muito importantes até uma determinada época da nossa vida. E é isso. Muito obrigada. Vou tentar passar para vocês de uma forma bem rápida, porque também é um desafio a gente falar em 20 minutos, né? E eu coloquei justamente um subtópico, um subtema dentro da minha palestra, justamente desafios e viabilidade na questão da gestão de desempenho. Não é uma área muito fácil, todo mundo sabe, inclusive as perguntas que foram feitas, muito coloca com relação à questão da avaliação. A avaliação é uma área em que atualmente é que se começa a prestar atenção, né, no momento em que a gente, como servidor público, tem que dar um retorno para a sociedade. E como saber se nós estamos executando bem, né, esse nosso retorno à sociedade, que é a prestação de serviço que a gente apresenta? Naturalmente, a gente precisaria estar desenvolvendo, né, um processo como esse na questão de avaliação de desempenho. E, ao mostrar a experiência da Embrapa, vocês vão poder ver, a minha intenção é tentar mostrar para vocês por que a empresa, né, tem essa referência e como é possível a gente realmente, dentro da esfera pública, apesar de todos os desafios que são apresentados, eu não gosto de falar de dificuldades, eu gosto de colocá-los como desafios que nós temos que enfrentar, tá, para que a gente realmente possa estar adotando esses novos modelos de gestão.
Então, no primeiro momento, estou colocando aqui alguns grandes desafios da gestão de desempenho. Estar alinhado às metas organizacionais. Isto é uma das grandes dificuldades, porque vários modelos de gestão de desempenho, ou ainda chamada avaliação de desempenho, realmente eles não dão certo, porque existe um isolamento desse processo com relação a todos os demais processos, não somente da área de gestão de pessoas, que antigamente chamava de recursos humanos, mas principalmente com relação aos modelos de gestão ou um modelo de gestão adotado pelas organizações. Então, fazer parte desse processo de gestão organizacional também é um desafio da área de gestão de desempenho. Um outro desafio seria de integrar os diferentes níveis organizacionais, quer dizer, como eu consigo vincular procedimentos e estratégias corporativas com procedimentos ou estratégias dos indivíduos que trabalham nas organizações, nas instituições públicas e por aí vai. Assim como também atingir o objetivo maior da gestão de desempenho, que é promover a melhoria da performance organizacional e individual. E, para isso, eu faço aqui a seguinte pergunta: é possível, então, conquistar o desafio? E, para responder se é possível, eu vou estar justamente tentando apresentar, resumidamente, a experiência da Embrapa nessa área. A Embrapa, para quem não conhece, é uma empresa que tem se destacado na questão do agronegócio, principalmente, em que, não sei se vocês sabem, 40% do PIB brasileiro vem justamente da agricultura. E essa empresa tem dado uma grande contribuição realmente para estar atingindo esse patamar. Ela tem 8.488 empregados, dos quais 2.201 são pesquisadores, e desses pesquisadores, 98% deles têm a titulação de mestre ou de doutor. Ela tem 40 unidades espalhadas por todo o Brasil, com centros temáticos de produtos regionais, tem a sede em Brasília, no qual eu pertenço, e os serviços especiais. Então, é uma organização, uma empresa pública que está espalhada em todo o Brasil. Ela tem como missão viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias em benefício dos diversos segmentos da sociedade brasileira. E é uma empresa pública que tem se preocupado em realmente trabalhar com modelos de gestão atualizados, os mais contemporâneos. Então, desde 1990, ela trabalha com planejamento estratégico e, atualmente, inclusive, está na 4ª versão do que a gente chama de PDE, o plano diretor da empresa. E, com isso, a gente linka sempre a missão e a visão da empresa, utilizando o referencial do Balance Scorecard, se trabalha atualmente, já é uma nova versão do modelo, em 4 perspectivas, onde uma série de, vamos dizer assim, macroatividades ou macroprocessos da empresa, eles estão distribuídos, que dariam, em termos de impacto, produto, experiência e insumos. Eu não vou apresentar o detalhe do modelo de gestão, apenas para colocar para vocês que a instituição trabalha com objetivos estratégicos, com diretrizes estratégicas, As diretrizes estratégicas, elas estão em dois enfoques, um da parte especificamente, no 3º quadrante lá, sobre enfoque justamente no negócio da organização, e no último quadrante da parte de suporte. Dentro disso, a empresa, desde que começou a trabalhar com planejamento estratégico, tem a preocupação na questão de como gerenciar, todos os recursos, sejam quaisquer deles, dentro realmente de uma lógica que leve a empresa a atingir os resultados e a produtividade que ela tem alcançado. E, para isso, a gente tem um modelo de planejamento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades da organização, onde a Embrapa define a sua missão, as unidades definem, em função da missão, as metas e objetivos nos quais se tem que cumprir e atingir essa missão. As equipes, por sua vez, têm atividades e projetos vinculados aos processos e projetos da empresa, e também os indivíduos, as suas atividades. Com isso, eu estou querendo mostrar o quê? Que, desde a tarefa, a atividade que o indivíduo faz, tudo está relacionado com a missão da organização. Então, a empresa ela estabelece, a cada 4 anos, o seu plano diretor. Dentro desse plano diretor, anualmente, tem um plano de trabalho da instituição, de uma forma geral.
As 40 unidades fazem o que a gente chama de PDU, o plano da unidade, o plano diretor da unidade, onde a unidade, por sua vez, ao definir as suas metas que estão linkadas com todo esse processo e os objetivos estratégicos da organização, também define para as suas equipes de trabalho e para todos os empregados que trabalham na organização, tá, metas e atividades que estejam realmente relacionadas. Então, a intenção é que a gente possa ter um processo de avaliação, de reconhecimento e de desenvolvimento dos empregados que na empresa estão trabalhando. E, por isso, a gente tem um sistema, então, de avaliação e recompensa, onde esses 3 aspectos, planejamento, acompanhamento e avaliação, eles são contemplados. Iniciando, desde o que a gente está vendo lá em cima, o mouse aqui não está funcionando para poder mostrar mais claramente, mas no primeiro quadrinho, vocês estão vendo lá o PDE. PDE justamente é o plano diretor da empresa, da onde saem os PDUs, eu acabei de falar. Em seguida, a gente define os projetos que estão num sistema Embrapa de gestão, que a gente chama o SEG. Isso, inclusive, tudo isso são sistemas mesmo, inclusive sistemas informatizados. Depois disso, se define o plano de trabalho. O plano de trabalho está vinculado, está dentro de um sistema de avaliação e premiação da instituição. Isso quer dizer que a gente tem vários tipos de premiação. Tem a premiação do indivíduo, a premiação das equipes, a premiação de excelência e a premiação das unidades, onde, no momento em que a empresa, por ter um sistema de promoção e premiação, ao fazer a avaliação institucional, quer dizer, como um todo, dos indivíduos, das equipes, das suas unidades, e, consequentemente, ela tem um índice de desenvolvimento institucional, ela faz um ranqueamento onde os recursos destinados para a recompensa, eles são proporcionais à posição em que a unidade consegue nesse ranqueamento. Isso faz com que a empresa trabalhe de uma forma competitiva. Então, o processo de competição dentro da organização é bastante forte, onde cada empregado sabe que quanto mais ele contribuir para agregar valor, né, ao negócio da empresa, com certeza isso pode ser, olha, com certeza não, porque não necessariamente todos são premiados e promovidos, mas ele tem uma grande possibilidade de ter um retorno, né, em termos de reconhecimento, inclusive financeiro. E daí, então, a gente sai na última linha desse primeiro quadro, que a gente chama o PARTI. O PARTI é justamente o plano de trabalho individual. Então, cada empregado da empresa sabe o que ele precisa fazer durante aquele ano e o que ele está fazendo, o que tem a ver com as metas da sua unidade, que, consequentemente, tem a ver com as metas da organização. E, com isso, a gente tem, então, um processo de avaliação, onde as unidades são avaliadas, que eles têm o SAL, onde os indivíduos são avaliados, que é o SAAD. Onde está o SAAD é o nosso sistema de avaliação de desempenho. E os projetos também da área técnica, da área de pesquisa, que também são avaliados. E, com isso, dá um impacto tanto na promoção quanto no processo de premiação, como eu já falei, institucional, de equipes, individual e de equipe nacional também. Ela premia seus empregados e equipes por excelência, aqueles que realmente mais se destacam. E nós temos pesquisadores na nossa empresa que são nomes internacionais, que não só dão contribuição para o país, mas contribuição em termos de pesquisa para o mundo, né, que é o negócio realmente da empresa. Então, nós chamamos o nosso sistema de planejamento, acompanhamento e avaliação de resultado do trabalho individual como SAAD-RH. Atualmente, nós temos 2 carreiras na empresa, que é a carreira de pesquisa, onde estão os pesquisadores, e a carreira de suporte, onde a gente tem os técnicos de nível superior, os assistentes de operação e os auxiliares de operação, respectivamente, o pessoal que teria nível médio e o nível fundamental. Isso é para a gente tentar contextualizar que o SAAD-RH, quer dizer, o Sistema de Avaliação e Desempenho da empresa, é uma avaliação baseada em resultados do trabalho, fazendo parte, então, desse sistema amplo de gestão organizacional. E o enfoque, realmente, da nossa avaliação é o enfoque em resultados, porque a empresa busca esses resultados. Então, dentro desse modelo, nós temos que ele é voltado para a gestão de desempenho, porque ele acompanha, ele tem realmente as 3 fases de planejamento, acompanhamento e avaliação.
Ele foi implementado em 96 e, diferente de várias organizações, por decisão da alta direção. Então, não foi algo que foi conquistado ou levado pela área de RH ou reivindicação dos empregados, mas pela alta administração, que na época, né, em 96, aliás, esse sistema de agora é de 96, mas a empresa já trabalha com a avaliação de desempenho desde 91, ou mais antes mesmo, desde a sua criação, só que ainda não tinha essa configuração que a gente coloca desses conceitos de avaliação de desempenho. Ela é baseada em critérios de resultados, de eficiência e eficácia. Existe a questão de negociação, as metas elas são negociadas entre o empregado e o supervisor imediato, gera, então, índice de resultados individuais e existe também um contínuo acompanhamento do sistema visando o seu aperfeiçoamento e melhoria. Esse mesmo sistema que foi colocado, SAAD RH, quer dizer, com essa sigla, com esse nome, ele já está no quarto reajuste desse modelo, atualmente, inclusive, não trouxe para apresentar porque não está oficial, a empresa também vai estar fazendo novos reajustes nesse modelo, que é uma coisa também muito importante, né? Que a gente não tenha um sistema e que ele possa estar acompanhando as mudanças, a evolução da empresa, dos empregados, que, com certeza, a cada ano, ou pelo menos um período de 3 ou 4 anos, com certeza não são os mesmos no nível de comportamento dentro das organizações. O objetivo dela, então, seria planejar, acompanhar e aferir resultados do trabalho individual, gerando e fornecendo informações para a gestão dos recursos humanos da Embrapa, com vistas ao atendimento dos objetivos e metas da empresa. Então, por aí vocês veem que fica bastante claro o que eu estou fazendo, o que tem a ver, o que eu estou dando contribuição. Mesmo eu sendo da área de suporte, né, porque quem está na atividade fim tem mais clareza da sua contribuição para o negócio da empresa. Agora, quem está na área de suporte, geralmente isso é uma dificuldade maior. Mas lá na empresa, nós todos da área de suporte, que eu trabalho na área de suporte, eu sou da área de gestão de pessoas, a gente tem claramente o que o meu trabalho, eu no caso, o que o meu trabalho realmente está contribuindo, tá, para os objetivos estratégicos da nossa empresa. Em termos de funcionalidade, para o empregado, a gente tem a possibilidade de ter clareza daquilo que se espera da gente, de como que a gente está sendo desenvolvido, como está o nosso desempenho. Para o supervisor, ele possibilita que ele identifique melhor, inclusive, as necessidades de desenvolvimento, né, das competências, que são esses gaps de competência, e, claro, favorece a tomada de decisão. Para a própria empresa, ela consegue identificar aqueles empregados de melhor desempenho, e para a sociedade, em termos do retorno de investimento, onde o impacto se dá na qualidade dos produtos, nas pesquisas que são desenvolvidas para a organização. Em termos de etapas, a gente tem classicamente as etapas de gestão de desempenho, que é o planejamento, que ele é anual, um acompanhamento contínuo e uma avaliação contínua com conclusão anual. Então, o modelo ele é feito no período de 1 ano, não o ano civil, né? Não é de janeiro a dezembro, como eu vou mostrar para vocês. E, basicamente, uma variável que a gente tem bastante forte é a questão da negociação, porque os empregados e os supervisores negociam, né, as atividades a serem desenvolvidas. Na primeira fase do planejamento, a gente tem a definição, primeiro, os supervisores têm que definir os agrupamentos. E o que seriam? São os empregados que têm atribuições de natureza e complexidade semelhantes. E aí a gente já tem uma quebra no sentido de dividir as pessoas por cargo. Nós não dividimos por cargo dentro da avaliação de desempenho. As pessoas podem estar em diferentes cargos e participarem do mesmo agrupamento. É claro que, se a gente está considerando a questão de complexidade, se a gente for considerar pelo cargo, né, a gente teria uma diferenciação, logicamente. Mas, se a gente for considerar a responsabilidade, as atribuições, as tarefas que as pessoas têm que desenvolver, e aí se torna mais possível. Há também uma definição do NIA. O NIA seria o nível de impacto das atividades, onde, principalmente, o pessoal da carreira de pesquisa, em função das metas e objetivos da sua unidade, eles têm um índice, então fica claro para o pesquisador qual das suas atividades tem um impacto maior. Quer dizer, seria aquele tipo de atribuição que seria mais significativo para o atingimento, né, das metas da organização. Existe, então, a definição das atividades e o resultado esperado. Então, eu sei o que eu tenho que fazer e o que se espera. Por exemplo, trabalhando na área de capacitação, eu tenho que se eu tenho que desenvolver
alguns processos de treinamento, em termos de resultado, o que se espera? Eu, por exemplo, posso estar desenvolvendo 3 tipos de projetos de treinamento, de capacitação, num período X, e eu tenho que ter, esses treinamentos têm que ter uma avaliação, né, pelo processo de avaliação de reação que a gente tem, com média acima da média. Então, no momento que o meu supervisor vai checar se eu atingi ou não o resultado, ele vai justamente avaliar essa descrição de resultado que foi negociado entre eu e ele no início do processo. Então, a gente tem também uma indicação do subprojeto, quer dizer, o rol de atividades estão vinculadas a um projeto, que está dentro daquele sistema de gestão da Embrapa que eu coloquei, onde a gente tem um código, onde eu sei que o que eu estou desenvolvendo vai estar impactando em qual dos projetos ou processos da organização. Tem também a definição do PPA, que é um peso por atividade, isso é usado muito mais na área de suporte, opcional para a área de pesquisa, onde, dentro das minhas atividades, se eu não tenho o NIA, né, o nível de impacto da atividade, eu, pelo menos, sei aquela tarefa em que eu vou levar mais tempo, eu vou estar me envolvendo mais com ela, ela vai ter um peso maior, e, consequentemente, no momento em que for feita uma fórmula, o sistema é informatizado, essas atividades, geralmente, elas vão estar realmente com um peso maior. E, finalmente, também se define um plano de desenvolvimento do empregado, onde aí estão todas as orientações, todas as modalidades de capacitação possíveis para que o empregado realmente possa atingir as suas metas individuais. Esse planejamento acontece no período de dezembro a março, por isso que eu falei que a gente não segue o ano civil. Então, é estabelecido no PARTI. O PARTI está com base no PAT, que é o Plano de Trabalho da Unidade, e é feito, como eu disse, em conjunto com o supervisor empregado. Aí está um formulário informatizado, como ele que está na internet, na intranet da empresa, né, onde vocês estão vendo ali, existe o resultado esperado, tem o subprojeto, a coluna para definir o PPA, o NFM é o nível de fornecimento de meios, que a gente avaliava também em questão quanto o empregado tem os meios para desenvolver essa atividade. Por uma questão de corte, de recursos, uma série de coisas, acabou-se durante um ano se definindo que colocaria 100, porque o sistema está lá e a gente não pode deixar em branco, senão ele fica, ou nem pode colocar 0, ficou 100% para todo mundo, isso aconteceu no ano passado. O NIA, que eu já falei, e o NOR, que seria o nível de obtenção do resultado, que seria uma nota final. Aí tem na página seguinte, o plano de desenvolvimento, existe um espaço para comentários do empregado, do supervisor e o resultado da avaliação. E o empregado assina, esse documento fica, né, apesar de estar na intranet da empresa, onde é todo feito e lançado todas as informações, ele fica como documento físico na parte do servidor, do empregado. Na segunda fase do acompanhamento, de março a dezembro, o supervisor empregado, então, e trocam as informações, identificam os problemas e adotam as medidas corretivas, onde as metas elas podem ser alteradas, elas podem estar concluídas, elas podem ser canceladas. Então, tudo isso é possível nesse momento de negociação, nessa fase do acompanhamento. E, no momento da avaliação, é quando acontece a avaliação propriamente dito, né, onde tem justamente o julgamento do desempenho, né, do empregado, no sentido se ele atingiu ou não os resultados esperados. Nessa terceira fase de avaliação, a gente tem uma novidade também, que o EAF é o score de avaliação final, que é uma nota. Então, o EAF ele é tirado do NOR, que é o nível de obtenção de resultados, onde há uma correspondência de 90% da nota final, do score final dele, é tirado dessa análise feita entre o chefe imediato e o empregado, e foi incluído também, porque começou-se a avaliar, e aí é uma avaliação, é uma análise minha, né, já dentro dessa perspectiva de competências, que somente o resultado não era o suficiente. As pessoas, como diz o professor Joel, né, entregam as formas de maneiras diferentes, e isso tem muito a ver com o seu comportamento. E aí também, querendo colocar também um fator a mais em que há uma responsabilização, vamos dizer assim, das chefias, a chefia, o chefe imediato, ou o supervisor imediato, mais o chefe da unidade, né, fazem a avaliação dos aspectos comportamentais, aí seriam os comportamentos necessários para que o empregado possa atingir o resultado, e é feita essa avaliação. Então, no intervalo de 0 a 1, quer dizer, de 0,9 seria o NOR, e esse 0,1 seria justamente a parte comportamental.
Em termos de dificuldades, que a gente coloca que isso, nossa, de repente a gente está dentro do modelo de gestão, todos os empregados sabem o que estão fazendo e quanto estão contribuindo para a missão, mas a gente tem também das dificuldades. Uma delas é que a base ainda está descentralizada, quer dizer, na área de gestão de pessoas, nós não temos as informações, né, no momento exato em que tem alteração, porque ele não está, o nosso AD não está online. Existe ainda algumas dificuldades e resistências por parte de algumas gerências, porque a gente sabe que esse processo de avaliação não é algo fácil, nem para os gerentes e muito menos para os subordinados, até porque ele está vinculado ao sistema de promoção e premiação. Na verdade, quando a gente faz pesquisa de opinião, todos acham importante e não querem que tire a avaliação de desempenho. Agora, as consequências, o resultado, a aplicação, porque ela tem um peso muito grande para esses outros dois subsistemas de gestão de pessoas, é que aí começa a ter os descontentamentos. Então, existe uma forte resistência por parte dos empregados com relação ao sistema. As avaliações, elas acabam não sendo uniformes, porque, apesar de ser uma única empresa, as 40 unidades elas têm uma certa autonomia. Então, elas, por exemplo, na AC, cada unidade define quais são os critérios que vão ser utilizados, né, quais, inclusive, os fatores a serem utilizados para fazer essa análise do comportamento. E a questão do foco em resultado, em que hoje a gente começa a avaliar que o foco apenas no resultado não é o suficiente. Existem outras variáveis que contribuem, né, para o desempenho do empregado. Os fatores de sucesso estão claramente essa questão da decisão política da autodireção de implantar esse sistema, do processo ser informatizado, da gente ter o comprometimento de gerentes e supervisores de uma forma geral, quer dizer, o fato de a gente ter resistência não quer dizer que todos têm resistência, tem muitos gerentes que realmente veem esse processo como realmente uma ferramenta gerencial, e o uso adequado dos resultados, porque a gente realmente utiliza os resultados advindos desse processo de gestão. E aí, para finalizar, eu coloco para vocês, o que é possível, então, fazer para vencer o desafio na administração pública com relação à gestão de desempenho? Que muita gente, somente esse processo dentro do serviço público, a administração direta, principalmente, é bastante desacreditado e pouco utilizado, né? Isso é necessário que a gente comece a pensar em definir objetivos e metas organizacionais. Porque se a gente não sabe para onde é que a gente tem que ir, onde é que tem que chegar, como que a gente vai poder avaliar o nosso desempenho? É preciso que a gente planeje e avalie, né, os resultados alcançados. Também não adianta fazer um planejamento se, de repente, você não vai medir se esse planejamento realmente foi atingido ou não, ou, pelo menos, quais foram as dificuldades que foram encontradas para que elas possam ser sanadas. E, por último, que é bastante colocado, a questão da gente adequar as competências ao alcance dos objetivos e metas organizacionais. Quer dizer, como que eu vou qualificar o meu pessoal se eu, inclusive, não sei aonde que eu quero chegar, nem o que eu tenho que fazer com eles, né? E, com isso, acabou não vindo o símbolozinho da ENAP, mas, na ENAP, nós estamos fazendo um processo da mesa redonda de pesquisação e gestão por competência, onde a gente discutiu os vários subsistemas de RH, um deles, a gestão do desempenho, em que a gente, ao discutir e ao colocar essas questões, a gente está vendo que esse enfoque da gestão do desempenho, e principalmente se a gente alia a gestão do desempenho ao enfoque da gestão por competência, é uma forma possível da gente resgatar a valorização do serviço público e dar uma significação ao trabalho. Porque no momento que o servidor ele sabe o que se espera dele, o que ele tem que fazer, como ele tem que se qualificar, o que a instituição pode oferecer para ele, com certeza a gente vai tendo esta clareza, a gente pode estar atuando, e aí eu faço uma análise, inclusive, com o símbolo utilizado pelo seminário, não sei se vocês prestaram atenção, ele tem um fundo preto, né, e umas linhas coloridas. E, para mim, ficou muito claro isso, né? Até dentro desse processo de gestão de desempenho, quando a gente fala, parece que é um fundo negro, né? Que não tem jeito, que não tem salvação, né? A gente deixa até de lado. Mas, se a gente lembrar que esse colorido, essas linhas coloridas, são justamente as pessoas, e são as pessoas que fazem a diferença, e que, se as pessoas fazem a diferença, é porque existe esperança que a gente realmente possa reverter o processo. E eu, como servidora pública, há mais de 20 anos eu trabalho na área de RH, eu diria que uns 25 anos de servidora pública por opção, eu acredito no serviço público, e o que compete a gente é realmente nós usarmos a nossa competência de criatividade para descobrir, inclusive
nas disposições legais, a gente encontra espaços para que a gente possa transformar, ou melhor, qualificar os nossos procedimentos de gestão de pessoas na área pública. Então, muito obrigada pela participação aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar um resumo da minha empresa e tenha os meus contatos. Um dos problemas é que, para se pensar em gestão de pessoas, não se deve pensar inicialmente em recursos humanos, tem que se pensar inicialmente no negócio da organização. Então, eu vou ter um perfil de recursos humanos de acordo com o negócio da organização. Né? Então, eu só posso pensar em atividade de RH, ou o nome que queiram, gestão de pessoas, gestão de talento. Eu preciso primeiro pensar no negócio da empresa. Qual é o negócio da empresa? Que tipo de perfil de talento eu preciso ter para que eu possa desenvolver esse negócio da melhor maneira possível? Porque todo negócio é um negócio que envolve pessoas. Né? Nós não temos empresas que são feitas sem pessoas. Então, o primeiro aspecto é esse. Qual é o negócio? Como abordar vamos dizer, as pessoas, né? o perfil das pessoas, o perfil dos talentos que eu tenho, para poder, então, servir ao negócio da organização. E há muitas empresas que têm muita gente, mas têm poucos talentos. Então, não se pode contar muito com pessoas sem a devida capacitação. Então, eu preciso ter talento. Qual a diferença entre pessoas e talentos? Talentos são pessoas dotadas de competências, ou seja, tem um valor de mercado muito mais elevado e um valor para a empresa muito maior. Então, é por aí que a gente tem que pensar. Para que eu possa servir ao negócio, eu preciso primeiro conhecer o negócio. E como moldar, né, toda essa equipe para poder servir ao negócio da empresa. Veja que coisa curiosa, muitas vezes se imagina que o gestor de pessoas é aquele que faz com que as pessoas façam coisas, isto é, se aproxime como um gerente de pessoas. Mas a noção de gestor, embora ela tenha dentro dela a própria noção de gerente, ela ultrapassa essa ideia. Não é alguém que dirige, que leva adiante. O gestor é aquele que é capaz de consertar, com C, como um concerto, consertar a pluralidade, a diversidade de competências, habilidades, capacidades e fazer com que isso eleve o objetivo, a missão, e a visão que uma organização de qualquer natureza tenha, seja no campo público, seja no campo privado. Por isso, um gestor de pessoas é alguém que exerce uma liderança, sem que ele seja exclusivamente um único líder, mas é alguém, um homem ou uma mulher, que lidera um processo de elevação, como eu dizia, das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse gestor tem sim atividades gerenciais, mas não é só isso. Ele tem atividades pedagógicas, mas não é só isso. Ele tem atividades de coaching, mas não é só isso. É um conjunto, de situações, de interfaces que fazem com que a gestão de pessoas ela seja decisiva como um diferencial sério hoje nas boas organizações. No fundo, a grande meta de um gestor de pessoas é o manejo do estoque de conhecimento que existe dentro de uma organização. Cada um e cada uma de nós tem um determinado tipo de conhecimento que é tácito ou explícito, aquilo que a gente tem da nossa formação escolarizada, formal, intencional, deliberada, que é o explícito, e tem um conhecimento vivencial, que é o nosso conhecimento tácito. A junção desses dois elementos, o tácito e o explícito na capacidade, no conhecimento, ela compõe o estoque de conhecimento, que é o maior ativo que uma organização pode ter, inclusive, porque é esse o grande diferencial que não se torna commodity. Afinal de contas, processos,
equipamentos, aplicativos, insumos, tudo isso ainda é commodity. O que não é, e esse é o diferencial, é o conhecimento que está em cada uma e cada um. E o gestor de pessoas é aquele que é capaz de manejar com o conjunto esse estoque de maneira a oferecer mais vigor, mais robustez, mais perenidade a uma organização. É também RH, isto é, usando o sentido anterior não negativo de recursos humanos, mas sem entender e sem cair na velha armadilha que já é ultrapassada, mas muita gente ainda pensa de humanos apenas como recursos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos nos quais ele se coloque também, né, como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem parceria umas das outras e elevarem a condição. Por isso, um gestor é alguém que lidera. E para liderar, precisa também, antes de mais nada, saber que isso é o exercício de um poder. E a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, é um poder que se serve, esse é um poder que não serve. Por isso, para que o gestor de pessoas tenha a atividade, a sua autoridade como um serviço, é necessário que haja uma compreensão do coletivo. Por fim, né, o gestor de pessoas é alguém que sabe que a regra mais séria na vida não é cada um por si, Deus por todos, mas é isso sim, um por todos e todos por um. Aí somos pessoas que nos gerimos conjuntamente. Ok, vamos falar um pouco então sobre clima organizacional. Acho que o clima organizacional é muito feito pelas pessoas, obviamente, né? Porque se cada um fizer tudo que foi recomendado aqui, eu acho que a gente teria um clima organizacional maravilhoso, né? Em todas as organizações, em todas as empresas, mas na verdade não é bem assim. Então eu queria discutir um pouco para vocês o que é clima organizacional, na verdade, não é? É felicidade no trabalho? Será que é isso que a gente está falando? Eu acho que não é? Porque felicidade é uma coisa muito pessoal, é muito intrínseca e tem pessoas felizes em condições, às vezes, totalmente adversas, né? Aquelas pessoas que, às vezes, chegam de manhã, né? Está chovendo, trânsito ruim, né? E a pessoa entra no trabalho e fala, bom dia, né? Fala, que bom dia, né? Como bom dia para quem, né? Mas a pessoa é assim, né? Vocês conhecem, provavelmente, muitas dessas pessoas, talvez alguns de vocês sejam assim, não é? E o que é bom, mas isso é muito pessoal, então não tem muito a ver com o clima, não. Né? Vamos ver agora se funciona. Né? Agora, é a satisfação do funcionário, é isso que a gente está falando? Será? Em clima organizacional? É um pouco sim, mas não é muito. Você vê, a satisfação está muito ligada com o trabalho propriamente dito, com aquilo que eu faço. E às vezes a gente encontra pessoas que gostam muito do que fazem, apesar de todo o resto ser muito ruim, de novo, né? Condições adversas, mas a pessoa gosta daquilo que ela faz. Então, continua fazendo. Então, não é também bem isso. Né? E será que é qualidade de vida? Agora, não posso dizer que não é, né? Mas não é só isso também, porque a qualidade de vida não depende só do ambiente, depende das pessoas, né? Como vocês acabaram de ver. Né? Eu posso fazer a minha qualidade de vida, às vezes, independente até do clima do ambiente organizacional. Então, o que é um ambiente organizacional? Pelo menos do nosso ponto de vista do Great Place to Work Institute. O ambiente organizacional, o nível da medida do bom ambiente de trabalho, do clima, é medido, ou pode ser medido, pelo nível de confiança que existe nesse ambiente. Então, se existe confiança, e a gente entende muito bem o que é um clima de confiança, o que é o clima de confiança? É que as pessoas acreditam umas nas outras. Eu confio no meu chefe confia em mim. Então, é disso que a gente vai falar, e todo o modelo que a gente utiliza para avaliar um ambiente de trabalho está baseado nisso, como a gente vai ver. E por que isso também? Né? Porque a gente quer um ambiente saudável, né? E o ambiente saudável passa por tudo aquilo, né? De ter uma satisfação, de ter uma boa qualidade de vida, de se sentir feliz, mas aquilo são pedaços. Né? Na verdade, eu quero um ambiente saudável, por quê? Porque eu quero produtividade.
Tá? Existe, ou tem existido nos últimos tempos, nos últimos anos, uma preocupação muito grande com as pessoas, né? Eu acho que esse seminário, né, o Marcos estava me contando, cadê o Marcos? Está por aqui, né? Está ali. Está me contando a demanda que houve, né? Esse auditório lotado com pouca divulgação, não? Uma divulgação natural. Está lá no site, vocês todos vieram. Quer dizer, por que essa preocupação com o indivíduo? Né? Na verdade, ela deveria ter sempre existido, né? Desde os primórdios. Né? Mas, na verdade, o que tem acontecido é que, principalmente se eu pegar setores industriais, né? Saindo um pouco da administração pública, eu tinha muita gente fazendo serviço mecânico, serviço de máquina. E isso vem sendo substituído nos últimos 20, 30 anos de uma maneira até cruel, né? Que as empresas demitem pessoas, né? Se a gente olhar os últimos anos, só para falar rapidamente, o setor bancário hoje no Brasil trabalha mais ou menos com pouco mais de 1/3 da força de trabalho que tinha 15 anos atrás. E provavelmente tem 3 vezes ou mais transações do que tinha há 15 anos atrás. O que quer dizer isso? Automação bancária. Então, veio subsídio. O que acontece com as pessoas que ficam ainda nas organizações? Elas fazem o trabalho ambíguo, o trabalho intelectual, aquele trabalho que as máquinas não fazem bem. Então, cada pessoa que eu perco numa organização, eu perco alguma coisa. Mesmo se o substituto for melhor. Mesmo se a pessoa que entrou no lugar daquela que saiu for melhor da que saiu, eu perdi alguma coisa que não será totalmente substituída por essa pessoa que entrou. E na administração pública, a gente tem praticamente só gente, não é? É todo o trabalho intelectual, tem pouquíssimo trabalho mecânico, sempre tem, né, uma área ou outra, mas é quase todo intelectual. Então, obviamente, são as pessoas que fazem a diferença. Então, por isso essa preocupação crescente. E só para vocês terem uma ideia, aqui, isso aqui deveria piscar, eu acho que não, mas tem uns pontinhos azuis e uns amarelos, só para mostrar um pouco esse interesse crescendo. E aqui eu estou falando mais nas empresas privadas, mas isso eu vou depois contar alguma coisa além disso. Esses pontinhos amarelos são onde a gente tem listas de melhores ambientes de trabalho. Assim como a gente tem aqui no Brasil a lista da Exame, da VCSA, hoje a gente tem essas listas em outros 24 países. São 7 na América Latina, nos Estados Unidos, toda a União Europeia e também na Coreia e na Índia. Só para vocês verem, né, como isso, em culturas muito diferentes, mas onde se aplica o mesmo modelo. E esse modelo que eu vou discutir rapidamente com vocês, hoje já foi aplicado, que são os outros pontinhos aí, em mais de 60 países diferentes. Né, o que mostra que ele é bastante consistente e é muito baseado no que eu comecei dizendo. Quer dizer, o que é um bom ambiente de trabalho é aquele onde existe um alto nível de confiança. Okay? Só rapidamente, né, para mostrar, fazer essa ligação com a administração pública. Por que a gente entrou nos 15 países da União Europeia para fazer listas para cada um desses países? Porque o governo da União Europeia nos solicitou, na verdade foi uma licitação ampla, mas eles queriam estimular as empresas da comunidade a terem melhores ambientes de trabalho, porque isso faz com que as empresas sejam mais produtivas e faz com que o bloco todo seja mais produtivo. Então, veja, uma iniciativa governamental de estimular a qualidade do ambiente de trabalho. E só para vocês terem uma ideia, no Chile, quando a gente fez essa primeira lista, nós estamos na 4ª edição, no Brasil já vamos fazer a 9ª edição, mas na 4ª edição do Chile. Na primeira edição foi convidado o ministro do Trabalho a participar da entrega dos prêmios das empresas, e ele se entusiasmou e falou, puxa vida, esse programa aqui não é um programa só do Great Place to Work, não é um programa da revista Capital, que é a que publica as melhores, mas esse deveria ser um programa de governo, porque isso interessa para o país. E a partir do ano seguinte, ele instituiu uma lista paralela de melhores empresas para melhores entidades, melhores órgãos da administração direta ou de empresas públicas. Na verdade, empresas públicas e órgãos de administração direta. Então, é uma outra lista que é feita para estimular a produtividade na administração. Veja que interessante, né? Partiu do ministro, em menos de um ano ele implantou e funciona. Todo ano a gente tem uma lista que é pública, né? Todo mundo pode participar, e tem uma específica da administração pública no Chile. E na União Europeia, além de pedir a lista, eles pediram que a gente escolhesse empresas e desse prêmios que tivessem práticas excepcionais nessas 3 categorias. Aprendizado a longo prazo. Por quê? Porque sem isso eu não tenho futuro. Né? Eu preciso que as empresas contribuam também ao aprendizado. Não é só a universidade,
não é só o setor educacional que prepara as pessoas, mas as empresas têm um papel nisso também. Então, o prêmio nisso, prêmio à diversidade, que é um problema diferente. A diversidade na Europa tem problemas, características diferentes da diversidade nos Estados Unidos e características diferentes do que a gente tem no Brasil. Mas é uma questão debatida e que também se provou, né, que quando eu estimulo a diversidade, isso não é só uma boa ação social, mas isso também melhora a produtividade, porque eu tenho frameworks diferentes, pessoas pensando diferente, isso gera melhores resultados. E também igualdade de gêneros. Falar, puxa vida, na União Europeia, né? E eu fiquei pasmo quando eu vi, quando se pediu esse prêmio, tem as justificativas, né? Por que o prêmio de igualdade de gênero na União Europeia? Quer dizer, hoje, na União Europeia, as mulheres, em média, ganham 30% a menos que os homens, que é mais ou menos o número brasileiro. Mas nós estamos falando da União Europeia, né? Onde quase todos os países são países altamente desenvolvidos. As maiores economias estão nessa comunidade. Mesmo assim, a mulher ainda ganha 30% a menos. Então, é um problema que precisa ser equacionado, né? Tem alguma coisa errada com isso, né? Então, eles nos pediram para fazer isso. E a nossa missão, veja que interessante, é construir uma sociedade melhor. E qual é a nossa parte nisso? É ajudar empresas e organizações a transformar o seu ambiente de trabalho. Por quê? Empresas melhores seguramente vai gerar pessoas mais satisfeitas, mais equilibradas, e as empresas, as organizações têm um papel muito forte na sociedade e a gente passa boa parte do nosso tempo nessas empresas, nessas organizações. Então, fazendo isso, seguramente a gente terá uma sociedade melhor. Mas vamos olhar o que é esse modelo, né? O que é que a gente chama de um Great Place to Work, ou um ambiente onde o clima organizacional é excelente. Vejo que é uma definição bastante simples, que é onde eu confio nas pessoas para quem eu trabalho, né? Estou falando de chefia, eu tenho orgulho do que eu faço, isso é satisfação no trabalho, aquele pedaço que eu falei, e me dou bem com os meus colegas, independentemente de hierarquia, eu convivo bem, aquele trabalhar junto, está todo mundo no mesmo barco. Isso, na verdade, me mostra 3 relações, como eu já disse, a da confiança, que é a relação chefe-subordinado. Essa é a questão crítica. Quer dizer, a qualidade do ambiente de trabalho é primordialmente medida pela relação chefe-subordinado. A outra relação é com o trabalho, com aquilo que eu faço. Se eu gosto do que eu faço, eu não gosto. Se eu não gosto, não tem jeito. Agora, o que é melhor? O que é mais fácil de corrigir? A relação com o chefe ou a relação com o trabalho? Vamos dizer, a relação com o meu chefe é boa, mas eu não gosto do que eu faço. Ou ao contrário, eu gosto do que eu faço, mas a relação com o meu chefe não é boa. O que é melhor? Difícil, né? Mas eu vou dizer, é melhor a boa relação com o chefe, porque se ela for boa, eu posso dizer, eu estou num trabalho que não me agrada e, portanto, eu não sou mais produtivo e ele vai te ajudar a procurar uma outra coisa, né? Ou dentro da mesma organização, ou eventualmente até fora da organização, se for o caso. Então, a primeira continua sendo mais importante. E a terceira é a relação, como eu disse, entre colegas, que é a relação que a gente chama de camaradagem, é como eu me relaciono com as pessoas do trabalho. Como eu disse, né, a qualidade do ambiente é basicamente, primordialmente determinada pela confiança que existe nesse ambiente. E por isso, no nosso modelo, a confiança foi dividida em 3 dimensões, que é a credibilidade, o respeito e a imparcialidade. Só um parênteses rápido, né? De onde que surgiu esse modelo? Não é nenhum modelo científico, teórico, de universidade, ele surgiu da observação prática de empresas. O que o Robert Lebron fez, quando o editor convidou para escrever um livro sobre melhores empresas lá nos Estados Unidos, ele foi atrás das organizações para ver, puxa, tem empresas que a gente sabe que é boa e outras que a gente percebe na portaria que o ambiente não é bom. Não é? Agora, o que acontece com essas empresas? E ele foi perguntar para os funcionários, e o que esses funcionários diziam dessas empresas que visivelmente tinham bons ambientes de trabalho. E eles falavam coisas desse tipo. Eu posso fazer qualquer pergunta para o meu chefe e receber uma resposta honesta e direta. Outra coisa que eles diziam, aqui os chefes agem de acordo com o que falam. Aqui as promoções são dadas às pessoas que mais merecem. Aqui nós comemoramos todas as vitórias e todos os fatos relevantes. Aqui nós temos um ambiente seguro de trabalho. E assim por diante. Foram frases que as pessoas falavam, que foram reagrupadas e deram estas dimensões que tem mais orgulho e a camaradagem. Vou olhar um pouquinho mais detalhe.
essas dimensões que elas são, como eu disse, as mais importantes. O que é credibilidade? Credibilidade é como eu vejo o meu chefe. Então, meu chefe tem credibilidade? E é fácil, né? A gente olha, trabalha 3 meses e já sabe, não vai dar. Né? Ou, puxa vida, olha que legal esse chefe, né? Cuidado que vocês podem se trair, hein? As risadas agora, daqui para frente, são fatais. Né? Vocês podem ser identificados. Mas vamos lá. Então, o que é das características da credibilidade? É a confiabilidade. A pessoa é confiável ou não é? Fala, eu vou comprar um carro daquele. Fala, não faça isso. Fala, por quê? Porque eu já fiz. Né? Então, não precisa falar mais nada, né? Então, é que a pessoa tem confiança porque tem confiabilidade. Né? E a gente entende disso. Né? A competência. Meu chefe é competente, ele sabe o que ele está fazendo, ele aloca recursos adequadamente. E quem já trabalhou para um chefe incompetente, sabe o que eu estou falando. Né? É muito ruim. Né? A gente se sente muito mal. E acontece, infelizmente acontece. O bom é que não aconteça muito na vida de cada um de nós. Né? E também a integridade. Né? Cumpre o que promete, age de acordo com o que fala. Então, isso é como eu vejo o meu chefe. O respeito é como eu acho que meu chefe me vê. Como eu me sinto tratado. Eu sou tratado como uma pessoa ou tratado como um recurso? Né? E um dos maiores desserviços que foi feito à gestão de pessoas foi criar a palavra recursos humanos. Que a gente deu muito mais ênfase para o recurso do que para o humano. Né? E o humano que é importante. Né? Então, o que é o respeito? O respeito é, eu sou reconhecido quando eu faço um trabalho extra, quando eu faço alguma coisa boa, existe esse reconhecimento de que eu estou trabalhando adequadamente? Né? Existe o envolvimento na tomada de decisão, quando tomam-se decisões que afetam minha vida, seja pessoal ou profissional, eu sou envolvido nesse processo. Não quer dizer que vão fazer tudo o que eu quero, mas pelo menos eu posso dar minha opinião. E também a questão da simpatia e empatia. Quer dizer, cada líder deveria agir por simpatia, que é a maneira de agir, mas também com empatia, de entender a posição da pessoa. E seguramente o líder que faz isso acaba administrando melhor as suas pessoas. E finalmente, dentro da confiança, né, imparcialidade, que é sobre regras do jogo. Existe divisão equitativa de salários e benefícios? Quer dizer, na administração pública isso é um pouco mais determinístico, né, porque existem regras bem definidas. Na administração privada, isso pode ser muito solto. Eu ganho 10, o meu colega ganha 10, só que eu trabalho o dobro dele. Então eu começo a sentir que não é imparcial, né, que existe favoritismo. Né? Existe politicagem ou não? Né? Imparcialidade é quando não existe politicagem, que as pessoas tomam decisões baseadas em metas e não em interesses pessoais, ou protecionismo. Né? E a discriminação. Então, essas são as características. Relembrando, a confiança é credibilidade, como eu vejo meu chefe, como eu acho que ele me vê e como são as regras do jogo. Então, isso é o que perfaz esse modelo de avaliação do ambiente de trabalho e também o orgulho, como eu já disse, que é o orgulho do que eu faço, do que minha equipe faz, do que a empresa ou que minha área, meu departamento faz. Uma das coisas que a gente sempre notou, a gente fez vários desses trabalhos antes do processo de privatização aqui no Brasil. Então, pegamos várias teles e várias empresas aqui do estado de São Paulo, também fizemos alguns trabalhos. E uma coisa que a gente notou que acontecia quando a gente fazia essa avaliação, que na empresa, não estou falando de administração direta, mas na empresa pública, o orgulho é muito alto, porque tem um serviço público, as pessoas percebem a importância do que elas fazem, mas a confiança baixa. E aí isso, obviamente, varia de área para área, e, obviamente, depende da gestão. Não é? E a camaradagem também é relativamente alta nas empresas públicas que a gente pesquisou aqui no Brasil. Okay? Agora, só para concluir, o que eu queria falar um pouco é por que essa história de melhores empresas? Quais são as vantagens das melhores empresas? Então, uma das vantagens é que ela atrai e retém talentos, que é uma preocupação constante hoje de todo tipo de organização. Quer dizer, eu vou melhor se eu tiver melhores talentos. Não é? Tenho produtos e serviços de melhor qualidade e mais inovação e criatividade. Por quê? Porque o ambiente é de confiança, eu posso ousar, eu posso errar. E tenho do lado negativo, né? Negativo no sentido que é menos, né? Menos turnover,
não é? Menos resistência à mudança, ela não acaba, mas ela reduz, porque como eu tenho confiança na gestão, eu posso até discutir as mudanças que vão ser feitas, e menores custos de assistência médica. E aí todo custo associado à assistência médica, que é absenteísmo, o tratamento, downtime, uma série de coisas associadas. E para mostrar, eu queria mostrar esse gráfico, são 3 gráficos bem rápidos, depois eu posso deixar disponível esses dados para vocês olharem com mais cuidado, mas é que mostra aqui nas empresas privadas, que é um estudo feito nos Estados Unidos durante 7 anos, que mostra que as empresas que são consideradas melhores em termos de ambiente de trabalho são mais lucrativas. Isso é uma demonstração final, né? Porque é dinheiro no bolso, só para ter uma ideia, né? Então, ali, se eu tivesse investido meu dinheiro durante esses 7 anos no mercado de ações americanos, nesse indicador, Standard & Poor's 500, que é um Bovespa, vamos dizer assim, uma empresa que escolhe 500 ações e acompanha essas ações ao longo do tempo. Então, eu teria, depois de 7 anos, ganho 25%, ou seja, se eu investir 97, $1 milhão, depois de 7 anos eu teria $1.250.000 cash, que são empresas líquidas. Se ao invés disso eu tivesse investido meu dinheiro em empresas que saíram naquela revista Fortune, que é a revista que publica nos Estados Unidos, em 97, e tivesse mantido essa mesma carteira, teria ganho 73%, ou seja, quase 3 vezes mais. E se eu acredito realmente que bons ambientes são mais produtivos, a cada ano eu vendo as ações das empresas que saíram e compro das novas. Que essa aqui, aí eu teria, vejam, quase mais do que 5 vezes o retorno do meu investimento. Então, essa é uma prova financeira. Mas, para não ficar na prova financeira, esse é um estudo feito no Chile, que mostra aquela linha mais cor-de-rosa, é a ordenação de 28 lojas de um supermercado. Na verdade, isso é de lojas de departamentos. São 28 lojas diferentes e o ambiente delas melhorando, né? Eu classifiquei em ordem da pior para que tenha o melhor ambiente de trabalho. E veja o que acontece com o absenteísmo, não é? Que é uma medida de produtividade. Então, quanto melhor o ambiente, é aquilo que eu falei antes, né? Menos turnover, menos absenteísmo, mais qualidade. Então, a gente tem uma série dessas medidas, depois, a gente não tem muito tempo aqui, mas a gente pode conversar depois, tem vários desses indicativos que a gente poderia se perguntar, mas o que interessa isso para a administração direta? A gente não visa lucro, né? Mas visa produtividade, não visa? Sim, não é? Que é fazer mais com menos. Aliás, esse é o grande desafio que todos vocês têm. Como é que eu faço mais com menos? E uma das formas, não é só isso, mas uma das formas de ter isso é ter um melhor ambiente de trabalho. Ok? Então, só algumas referências aí, a gente tem um curso disso na GV, durante um semestre a gente discute o que são bons ambientes de trabalho, sob várias perspectivas, e alguns endereços aí para vocês, se quiserem fazer mais consultas. Ok? Então, vamos conversar agora. Ok? Obrigado. Como a liderança pode ser efetivamente uma liderança na transformação da gestão pública? A liderança em qualquer organização e também na organização pública tem um papel muito grande de transformação, de aprimoramento da cultura organizacional. Mas é muito importante a gente perceber que a pessoa na função de liderança, ela vai ter que fazer uma opção de carreira, ela vai ter que abrir mão de alguns aspectos da sua vida profissional. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Pensam, às vezes, na posição de liderança como uma posição de mais status, de maior ganho, mas não pensam no ônus, né, da posição. É importante nós dizermos que o líder, ele se caracteriza como um gestor dentro da organização
quando ele está na arena política da organização, ou seja, ele está disputando recursos que são escassos dentro da organização, e esse estar na arena política exige da pessoa uma característica muito particular. Muitas pessoas são bons técnicos, são bons profissionais na área funcional, mas não percebem que na posição de gestor, na posição de líder, ele vai ter uma demanda que não é uma demanda técnica, que não é uma demanda funcional, é uma demanda política, né? E o que nós vamos observar é que nem sempre a pessoa ela tem o que a gente poderia chamar de estômago, né, para a arena política da organização. E o que nós assistimos em muitas organizações, não só públicas, mas nas privadas também, pessoas que são bons técnicos, vão para uma atividade de liderança e elas não conseguem incorporar as necessidades do papel de líder, né? Eles continuam atuando como se fossem técnicos ou profissionais funcionais. Então, por isso a importância hoje das organizações de preparar as pessoas para assumir posições de liderança, e não simplesmente colocar um bom técnico na posição de liderança, que é a característica hoje predominante nas empresas privadas e públicas, particularmente nas empresas públicas, onde você tem uma demanda técnica muito grande na posição, como a operações de engenharia, medicina, onde isso é mais comum. Inicialmente, eu, assim, em guisa de introdução, eu queria simplesmente recordar que essa temática do desenvolvimento humano é uma temática que está presente assim, no nascedouro da discussão da gestão de uma maneira geral. Quer dizer, há pelo menos 90 anos que a questão da dimensão humana está aí na agenda, presente na literatura específica em gestão e administração, né? Com temas, eu diria, alguns temas preservados, quer dizer, ainda originais da discussão clássica da dimensão humana, da motivação, quer dizer, a questão de como encontrar o equilíbrio entre aquilo que é o interesse das pessoas e as prioridades e interesses organizacionais, quer dizer, um tema até hoje presente e que a discussão da estratégia de identificação de talentos está, de certa forma, ligada a essa questão, quer dizer, talentos que, de certa forma, tenham disposição, motivação para trabalhar na organização e que, ao mesmo tempo, possam estar preenchendo aí os requisitos estratégicos da organização. Então, há um conjunto de temas preservados aí do debate original, e há uma temática, eu diria assim, mais contemporânea, não é? Que eu diria, ela destaca cada vez mais a necessidade de que as organizações incorporem no seu processo de formulação estratégica a questão da gestão de pessoas, não é? Cada vez mais, nessa transição que vivemos aí da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, conhecimento e gestão do conhecimento são valores centrais para o êxito de toda e qualquer organização. Totalmente organizações ligadas a serviços, né, em que é fundamental trabalhar com estoque de conhecimentos acumulado dentro da organização e fora dela, não é? Quer dizer, esse é um tema que, de certa forma, vem caracterizando aí um pouco o diferencial competitivo, o segredo de sucesso de uma organização, de certa forma, vai ser dado pela capacidade que essa organização tenha de lidar de forma objetiva com essa questão do conhecimento. E aí há diversas abordagens sobre o assunto, pelo menos duas delas mais frequentes aí no debate contemporâneo, quer dizer, a questão de registro e acesso do conhecimento, quer dizer, como assegurar que as organizações consigam, de certa forma, institucionalizar o processo da produção e do acesso ao conhecimento, não é? E a questão da criação do conhecimento, né? Quer dizer, o que estimula as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, não é? Criar conhecimento e, mais do que isso, compartilhar conhecimento, não é? Está dando...
E a fonte da geração desse conhecimento, basicamente, ela tá nas pessoas e na capacidade que a organização tenha de formular estratégias objetivas, de trazer esse talento para a organização e estabelecer mecanismos que estimulem a permanência das pessoas nas organizações, né? Algumas premissas para que haja uma certa efetividade, né, nessa busca de identificação e de manutenção das pessoas na organização, né, certamente é um ponto que é central e fundamental, que é o fato de que haja um direcionamento estratégico na organização, quer dizer, a partir, né, de condições de contorno externa, interna, que estabeleça uma visão de futuro, foco de atuação e prioridades. Quer dizer, a identificação de talentos, obviamente, tem que estar alinhada a esse conjunto de prioridades que a organização estabelece no futuro. Ou seja, a ausência de um direcionamento estratégico objetivo pode comprometer a qualidade da identificação e a própria manutenção de pessoas dentro da organização. Em segundo lugar, quer dizer, há um tema bastante recorrente. Eu sei que ao longo desse encontro, desses seminários, foi bastante comentado, e é um tema, eu diria assim, da ordem do dia em gestão de pessoas, é que haja um alinhamento, né, entre o modelo de gestão de pessoas, em particular o planejamento estratégico de recursos humanos, o dimensionamento da força de trabalho, o estabelecimento de perfis de competência, né, visando um adequado dimensionamento da força de trabalho e a identificação de perfis, né, quer dizer, então, cada vez é mais estratégica a gestão de pessoas como elemento aí, central na formulação estratégica das organizações, né. Em particular, também fundamental como premissa para que haja qualidade na formulação dessa estratégia de identificação de pessoas, o redesenho dos subsistemas tradicionais aí de recrutamento e seleção, que normalmente trabalhava numa perspectiva mais reativa e talvez unidimensional, quer dizer, era a organização que se organizava para buscar talentos no mercado de trabalho, né? Hoje, além dessa perspectiva, é fundamental que a organização se aperceba de uma certa inversão nessa lógica em que as pessoas, os talentos, escolhem as organizações que oferecem as melhores condições de trabalho. Então, os processos de recrutamento e seleção, que tradicionalmente, e de uma forma talvez mais passiva, né, simplesmente ficar sentadas esperando a seleção das pessoas, né, o oferecimento das pessoas, né, agora os talentos buscam as organizações. Então, cabe ao sistema de gestão de pessoas estabelecer condições, né, para que haja atratividade para que as pessoas fiquem na organização. Um pouco que se comentou aqui antes, a questão da empresabilidade, né, e a empregabilidade, né. Também um tema bastante contemporâneo, é uma premissa central, que a gestão de pessoas se oriente por competências, né? Quer dizer, é fundamental para que haja objetividade na identificação e na retenção de talentos, que a organização adote modelos de gestão mais orientados por competência. E é fundamental que haja, né, um clima, um sentido de justiça, de ética, de transparência, de tal forma a legitimar o processo de identificação. Quer dizer, uma organização que pratica e que tenha um comportamento ético, que haja transparência e que haja um certo sentido de justiça no relacionamento entre as pessoas, isso estimula, né, a busca de talentos e a retenção de pessoas na organização. Mais especificamente, quer dizer, se a gente for imaginar que esses processos de identificação de talentos, ele pode se dar numa perspectiva mais interna ou externa, quer dizer, que a organização se utilize de mecanismos internos para buscar talentos, é fundamental que hajam instrumentos do tipo, ferramentas do tipo banco de talentos, né, a partir de registro de competências, de perfil de conhecimento, né, pouco quem faz o quê, aonde, e mecanismos de estabelecimento de trajetórias, né? Quer dizer, em que a organização e as pessoas, de certa forma, estabeleçam trajetórias de vida profissional, né? E que haja um esforço mútuo, né, da organização das pessoas de preparação para o desenvolvimento profissional dentro da organização. Do ponto de vista externo, há algumas ferramentas tradicionais, não é? É fundamental que a organização trabalhe a perspectiva da construção de redes, né, junto a parceiros que são potencialmente fornecedores de pessoas qualificadas,
academia, empresas especializadas, né, de tal sorte que ela possa estar permanentemente verificando o contingente de pessoas que estão sendo preparadas, né, e daí usar isso como uma fonte de captação de talentos para a organização, de pessoas para a organização. Também muito utilizado em organizações, notadamente organizações do setor financeiro, né, programas de trainee, né, buscando pessoas aí recém-formadas que passam por um período de estágio nas organizações e que acaba se conformando aí um contrato de risco, né, em função da qualidade desse estágio inicial. As pessoas são, o talento é identificado e é incorporado aí para a organização, né. Pouco a partir desse panorama geral, eu queria me concentrar um pouco mais na especificidade aí do setor público, né? Quer dizer, há características que, de certa forma, recolocam essa questão da busca de capacidade, quer dizer, de fortalecimento de aspectos aí cognitivos dentro da organização, não é? A partir de um novo debate sobre a gestão pública e como esse debate contemporâneo de gestão pública incorpora a dimensão da gestão de pessoas, em particular a busca de talentos e a retenção de pessoas dentro da organização. A gente viveu durante, talvez as 2, 3 últimas décadas, uma geração de reforma que tinha uma conotação eminentemente fiscalista, não é? Dada a dramaticidade aí da crise do Estado, a maior parte dos programas de reforma se orientaram para a busca do ajuste fiscal, tendo como consequência extremadamente positiva a criação de uma consciência de responsabilidade fiscal, que felizmente perdeu, inclusive, conotação ideológica. Ela hoje está presente aí nas diversas facções políticas, na realidade nacional, internacional. Quer dizer, esse é um ganho que foi incorporado, que é fundamental. Mas ela, de alguma forma, ela acabou gerando efeitos perversos, negativos, do ponto de vista da capacidade institucional dentro da organização, porque ela cuidou pouco desse tema, não é? Quer dizer, ao olhar a perspectiva do ajuste como um fim em si mesmo, ou como uma pré-condição para o desenvolvimento, alguns programas de ajuste fiscal acabaram, de certa forma, comprometendo as capacidades institucionais instaladas, né? Um pouco de desinvestimento em áreas estratégicas de gestão, em particular gestão de pessoas, né? Programas foram descontinuados, não é? Carreiras não foram retomadas, concursos foram interrompidos, e a consequência disso foi um certo desgaste, um certo vácuo, vazio institucional em boa parte das organizações, não é? Nós estamos assistindo hoje uma emergente geração de reformas que se orienta para o desenvolvimento, que coloca e que parte do pressuposto que os ganhos da cultura da responsabilidade fiscal estão incorporados, mas que recoloca a questão da reforma numa outra perspectiva, que é a perspectiva de estabelecer modelos de gestão que orientem a administração pública para o alcance de resultados de desenvolvimento, né? Então, isso coloca pelo menos 2 questões centrais ligadas um pouco a essa nossa temática, né? Quer dizer, como alinhar ou realinhar a arquitetura governamental, quer dizer, a arquitetura governamental aqui entendida, as estruturas de governo, os processos, as tecnologias e, mais particularmente, o perfil de competências, não é? Quer dizer, como garantir uma alocação de recursos que esteja alinhada, coerente com a estratégia de desenvolvimento de cada país, de cada estado, de cada município, não é? Então, essa discussão contemporânea em gestão pública, que dá destaque importante a metas de desenvolvimento, é um tema que, de certa forma, caracteriza o debate contemporâneo em gestão pública, que dá um destaque fundamental à renovação de métodos tradicionais de gestão de pessoas, colocando uma ênfase muito grande na necessidade de estabelecimento de atributos para a identificação e a retenção de talentos na organização, né? Que, como elemento central para o dimensionamento tanto quantitativo quanto qualitativo da força de trabalho. No primeiro dia, eu imagino que o professor Longo tenha colocado um pouco outro tema também aí bastante presente como um desafio
em gestão de pessoas no setor público, né, que é encontrar um equilíbrio, né, entre flexibilidade e mérito, né? Às vezes há uma certa tensão, né, mas a qualidade dos modelos, dos sistemas de gestão de pessoas é um pouco dada pelo equilíbrio, né, pela manutenção do critério do fortalecimento da meritocracia, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo mecanismos de gestão mais flexíveis, né, que desengessem um pouco a gestão de pessoas, permitindo estratégias mais objetivas para identificar e reter talentos, né? Esse quadro um pouco sintetiza essa ideia do alinhamento, né? Quer dizer, o fundo, a discussão particular de estratégias de identificação de talentos como um dos elementos, subsistemas de gestão de pessoas, isso está inserido num contexto mais amplo, né? Quer dizer, há um contexto mais geral, quer dizer, tentando sintetizar essa introdução, né? Há um contexto assim, mais geral de transformação da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, que destaca o valor da gestão do conhecimento como um diferencial competitivo, né? Para isso, as organizações, para lidar com esse contexto, elas utilizam uma determinada forma de estratégia organizacional, né? E essa estratégia também está evoluindo de modelos mais tradicionais para modelos mais orientados ao pensamento estratégico, quer dizer, a criação de rede de pessoas conectadas com a estratégia, né? Do ponto de vista da arquitetura governamental, né? A gente está saindo de modelos mais tradicionais, conservadores, da burocracia ortodoxa. Para aprofundar um pouco mais essa discussão ainda no âmbito do setor público, eu coloquei aqui algumas questões, assim como barreiras, né, como limitações à efetividade da implementação de estratégias de identificação de talentos, né? Quer dizer, primeiro, partindo do pressuposto, quer dizer, que o grande desafio hoje colocado na gestão, do ponto de vista assim, mais estratégico, não é simplesmente a questão da formulação estratégica, né? O grande desafio é o desafio da implementação da estratégia. Durante muito tempo, as organizações hesitavam um pouco sobre a necessidade de ter uma estratégia organizacional para alcançar os seus objetivos e acabavam sendo reativas, né? Diria que hoje esse é um assunto razoavelmente resolvido, tanto do ponto de vista da literatura quanto das práticas mais contemporâneas de gestão. Quer dizer, pessoas, equipes, organizações estão mais ou menos convencidas de que ninguém vai a lugar nenhum se não houver um direcionamento estratégico que estabeleça qual é o papel institucional, qual é a missão, a visão, a denominação que a gente queira dar, não é? Mas o fato de que haja um certo convencimento de que é fundamental haver uma estratégia organizacional estabelecendo esse direcionamento, isso não assegura a sua implementação, não é? Quer dizer, é fundamental que as organizações invistam no fortalecimento das suas capacidades de fazer acontecer, né? De implementar a estratégia, não é? Então, uma das dificuldades, uma das barreiras à implementação da estratégia, para que eu possa fazer uma identificação de pessoas adequada, alinhada a essa estratégia organizacional, é a própria ausência do direcionamento estratégico, ou mesmo a ausência de uma coerência nesse direcionamento estratégico, não é? Faz com que os processos de atração de talentos e de retenção de talentos sejam autóctones, completamente desvinculados dessa estratégia maior da organização. Quer dizer, quando há um direcionamento estratégico que aponta um norte nessa direção e há um processo de recrutamento, de seleção, de busca de talentos que não está afinado com essa ideia maior que deveria dirigir esse processo, não é? Isso faz com que a identificação de perfil, né, não obedeça especificamente às prioridades que o governo está estabelecendo. Quer dizer, quero dizer com isso que nem sempre, né, embora esse seja um assunto que comece a ser superado, né, os processos de concurso, de contratação e a própria dinâmica de manutenção das pessoas dentro da organização nem sempre obedecem ou estão alinhados com esse direcionamento, ou correm desse alinhamento. Voltando um pouco ao argumento de origem, né, as reformas de primeira geração, elas, de certa forma, comprometeram, porque tinham foco meramente no ajuste, visto apenas como corte de despesa, comprometeram a capacidade institucionais instaladas, né? Isso fez com que reposição de quadros, capacitação, perdessem um pouco a importância estratégica. Em contexto de crise, quase sempre se corta nessa área, não é? Então, isso vem sendo uma barreira a que haja efetivamente uma boa estratégia de identificação e retenção de pessoas com qualidade dentro da organização.
Depois, as áreas que se ocupam da temática de gestão de recursos humanos tendem, em sua maioria, a ter uma visão meramente cartorial, operacional, quer dizer, muito focada em gestão de folha, controle de gastos, né, e reduzindo a dimensão mais estratégica da função de recursos humanos, que acaba, ao não ser exercida nesse espaço, não sendo exercido em outro espaço, não é? Então, é fundamental que esse reforço, quer dizer, a incorporação da dimensão estratégica na gestão de recursos humanos se efetive para que haja a possibilidade de que as organizações possam estar trazendo competências de acordo com aquilo que são as prioridades estabelecidas, né? Depois, as políticas, quer dizer, quando existem, elas são fragmentadas, né? E as práticas acabam sendo obsoletas, acabando criando uma lógica um pouco predatória, né? Uma certa indústria de concursos, né? Uma ausência de uma política maior que assegure a permanência. Então, é muito comum, né? Concursos, novos concursos que acabam tirando força de trabalho de outras áreas, né? Exatamente pela ausência de uma política mais integrada de recursos humanos. Isso acaba comprometendo a qualidade da incorporação de talentos e da retenção de talentos dentro da organização. Outra barreira é a excessiva rigidez burocrática normativa, que dificulta a implementação assim mais objetiva dessas estratégias, né? Também a existência de diferenças expressivas, né, na lógica do mercado público e do mercado privado, acaba também estimulando um certo êxodo de talentos do setor público para o setor privado, não é? E a falta de proatividade, né, nas práticas de gestão de recursos humanos, quer dizer, acaba se dando atenção quando se perde o talento, quer dizer, não há uma lógica um pouco mais proativa, né, tentando identificar as causas e trabalhar mais efetivamente. À guisa de conclusão, eu selecionei aqui algumas experiências. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, fazer um trabalho para o BID, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre algumas práticas, melhores práticas em 3 países na América Latina, Chile, México e Brasil, nessa área de recrutamento e seleção, né, com base no mérito. E desse trabalho eu selecionei 3 ou 4 experiências que me pareceram relacionadas a esse tema. A primeira delas é uma experiência que vem sendo feita agora no México, que começa, na verdade, agora um processo de maior profissionalização da gestão de recursos humanos, né? O Trabajaem, que é um portal que foi criado no México, que estimula a identificação de talentos dentro da administração pública, principalmente, mas ele está aberto a todo o país, né? Em que os processos de concursos, quer dizer, de recrutamento e de seleção estão abertos, e todo o processo é acompanhado nesse portal, nesse sítio eletrônico da área da função pública no México, em que os funcionários fazem todo o processo por meio virtual, até chegar à etapa final, onde há um conjunto de entrevistas, né? Mas todo o processo, a parte, eu diria assim, mais burocrática, de encaminhamento de documentação, de certificação da qualidade da informação apresentada e o acompanhamento que cada um faz do processo está em meio eletrônico, né? Outro sistema que me parece muito interessante é o sistema que está sendo adotado recentemente no Chile, que fez uma nova lei para altos dirigentes públicos, o novo trato laboral que eles estabeleceram, que estabelece um novo paradigma para a gestão de altos dirigentes públicos, né? Quer dizer, essa lei, que foi debatida e acabou sendo aprovado quase que por unanimidade, ela estabelece, primeiro, uma delimitação entre aqueles cargos de livre provimento que permanecem de livre provimento e de confiança expressa do presidente, né? Funções assim de muita que exige uma confiança muito grande. Então, a lei estabelece, né? Para dar um exemplo, o secretário de orçamento, esse continua sendo de livre provimento, escolha direta do presidente da República. E depois, aquelas funções de alta dirigência pública que estão relacionadas ou à prestação de um serviço público ou à implementação de uma política pública passam por um processo altamente profissional e baseado na meritocracia, em que, inclusive, se utilizam de mecanismos empresariais, quase de identificação de talentos, né? Quer dizer, são contratadas empresas especializadas, headhunters, em processos abertos, né?
a partir do estabelecimento de um perfil de competência e que, no final, quer dizer, há uma mescla entre a coisa da meritocracia com a flexibilidade, em que essa comissão que faz esse processo, uma comissão formada por 5 membros, 2 indicados pela situação, 2 pela oposição e presidida pelo diretor de serviço civil, não é? E são pessoas de notório saber na área de gestão de recursos humanos. Eles encaminham à presidência 3 ou 2 nomes, e o presidente escolhe, quer dizer, então está presente a ideia de confiança, mas num processo que é previamente meritocrático, né? Quer dizer, todo um processo. Então, logo essa pessoa é escolhida e assume a função pública, ela firma um contrato de gestão, um contrato de desempenho, com um conjunto de metas, e esse processo é renovado em função do alcance dessas metas, né? Então, é uma experiência interessante. Cada um deles tem aqui a referência embaixo. E no nível mais nacional, eu selecionei aqui rapidamente 2 experiências, não vou me aprofundar, porque eu soube que todas as 2 foram objeto de apresentação aqui nesse... Eu, quando tinha preparado isso, eu não sabia ainda de quais seriam as escolhidas, houve uma feliz coincidência. É a experiência da Bahia, da certificação ocupacional, que me parece um processo muito interessante, que começou na área de educação, também misturando meritocracia com flexibilidade, quer dizer, mantém-se a ideia da nomeação, não é? Mas cria-se um certo constrangimento para uma nomeação não qualificada. Não é? Quer dizer, as pessoas na área educacional, diretores de escola, não é? Tem lá um perfil estabelecido e a escolha é feita ainda por confiança, não é? Mas o perfil estabelece quais são as competências necessárias e o processo certifica se as pessoas estão ou não habilitadas. Então, se uma pessoa não habilitada é indicada, primeiro há um certo constrangimento na indicação, mas persistindo o constrangimento, a pessoa acaba tentando buscar essa certificação e se qualificando para o caso, não é? E o que me pareceu também muito interessante como experiência recente, a experiência em Minas, do choque de gestão, em que, de certa forma, a gente assiste um alinhamento muito interessante entre a orientação estratégica, quer dizer, um plano estratégico de longo prazo de governo, uma visão de futuro bastante bem estabelecida, opções estratégicas, um modelo de gestão com novos arranjos, né, estabelecendo mecanismos de contratualização, de pactuação interna, acordos de resultado, e que culmina na dimensão das pessoas com uma nova política de recursos humanos, estimulando, inclusive, o encarreiramento, a avaliação de desempenho e atrelando, não é, a avaliação institucional e a avaliação das pessoas um prêmio por desempenho, né? Quer dizer, eu acho que o fato de você ter o direcionamento estratégico e ter mecanismos de incentivo à gestão de pessoas significa, na verdade, uma inovação importante nessa área da gestão de pessoas. De uma forma simplificada, e acho que passei um pouquinho do tempo, essa era um pouco a ideia que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, agradeço o convite. Além das questões do contexto, que nunca pode ser ignorado para que se tenha aí alcançado os objetivos de um sistema de gestão de desempenho, é importante lembrar das finalidades, como é que as pessoas vão entender as consequências das avaliações. O que a gente vem observando no mercado como algo que vai ajudando as empresas a descontaminarem, a darem realmente, fazerem com que a gestão de desempenho atenda a várias finalidades. É tentar separar, seja por meio de instrumento ou de processo, as decisões que são fruto de gestão de desempenho, são fruto de avaliação de desempenho, que não demandam comparações das pessoas, daquelas que demandam comparações. Então, para elaborar um desenvolvimento profissional, um plano de desenvolvimento profissional para o indivíduo que está sendo avaliado, em tese, eu não tenho por que ficar comparando com outros indivíduos, a não ser para inspirar alguns modelos. Eu precisaria olhar o que essa pessoa realmente precisa de aprendizagem, né? Agora, quando eu vou, como é muito comum, tanto no público como no privado, quando eu vou conceder aumentos, eu tenho ali uma restrição de verba, eu posso ter várias pessoas que mereceriam, mas justamente por conta de uma limitação de recurso, eu vou ter que ter algum critério a mais que mostre quem merece mais neste momento ou neste ciclo, né? E aí que está um dos grandes perigos, é jogar tudo para a mesma conversa. Se as pessoas, se as empresas e organizações não conseguem separar minimamente essas decisões, aquela avaliação, aquele momento de feedback individual vai estar totalmente contaminado pelas decisões comparativas, pelos receios de ser avaliado,
por um possível pacto de mediocridade, a gente é tudo colega, né? Não vamos incomodar um ou outro, ou por uma confusão de que passou no concurso público, ele já é bom. Com certeza o profissional se destacou, mas concurso público é provimento, né? A gente não está falando de desempenho. E entender que o concurso público de hoje vai garantir o desempenho por 20, 25, 30 anos de um profissional, num contexto que o trabalho vai mudando ao longo do tempo, é realmente uma visão muito pequena, limitada do fenômeno do desempenho, né? Das questões da gestão de desempenho. Com certeza o concurso público é um instrumento de caráter meritocrático que vai passar no concurso aquele que se dá melhor nas provas, ou que tem mais títulos, enfim, conforme aquele modelo de concurso que for feito. Mas não dá para a gente esperar que o trabalho do concurso de hoje, as pessoas que entram hoje, vão ter exatamente a mesma atividade daqui a 30 anos também, a coisa é mais dinâmica. Antigamente, os auditores fiscais da Fazenda faziam muito mais o trabalho em campo, na rua, né, fazendo fiscalizações in loco, né. Hoje, com a tecnologia, isso não é tão necessário mais, né? Então, o cargo ainda é o mesmo, né? O escopo geral do cargo, as grandes responsabilidades, são as mesmas, mas a forma de atuação e o resultado que se pode alcançar são totalmente diferentes, né, de quando os auditores que já estão aí na carreira há 20 anos entraram. Então, não dá para a gente ter ilusão de que o concurso público resolveu o problema de desempenho. Ele vai atacar a questão do provimento, basicamente, né? Ele vai ser um instrumento para tornar mais meritocrático o provimento. Agora, meritocracia é uma palavra bastante utilizada e não é de hoje, né? Pelo menos no plano das intenções, tanto no serviço público quanto no privado. Aí no serviço público temos vários exemplos, né? Desde o Estatuto do Servidor Público, né? Desde o antigo DASP, desde outras iniciativas que já se prevê a existência de avaliações de desempenho, mas são poucos os casos que a gente vê que isso é consistente ao longo do tempo, né? É interessante que aqui no estado de São Paulo há dados até de consulta ao próprio quadro de funcionários que diz que as pessoas são favoráveis às avaliações. Mas, por outro lado, os resultados de avaliação e os depoimentos dizem, puxa, a avaliação não está valendo muito a pena. Esse que é, de novo, aquele desafio de trazer uma conexão entre o mundo real e resultados, um sentido, o significado do trabalho para os processos aí da gestão do desempenho.